Fala pessoal, tudo jóia? Hoje vim aqui falar com vocês um conteúdo que me pediram aqui e o conteúdo é concentração comum, conteúdo da área de química e ele é bem simples e vim conversar um pouquinho com vocês e simplificar esse conteúdo para que a gente possa estar estudando. Então, vamos começar pela definição, que é a concentração comum. Primeira coisa, acho que a gente tem que tirar essa ideia que é muito difícil, é muito complicado. Ele é bem simples, o conteúdo é apenas matemática. Só saber aplicar a fórmula que você vai começar a resolver e tem uns bizus que eu vou falar agora. Então, primeira coisa que você tem que entender, concentração comum. A concentração comum é a solução, de uma solução é a relação entre a massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros. Então, vamos lá. Está aqui o laser. Eu tenho o C, que é C de concentração. O M é da massa. Então, quando no problema aparecer o valor em gramas, ele vai vir aqui para cima. Aqui é o lugar onde vai ter o dado em gramas. Esse aqui de cima. E embaixo nós vamos ter o volume, que geralmente vem em litros. Pode aparecer em outros dados? Sim, mas no geral dos exercícios nós vamos ver o volume em litros e a massa em gramas. Quando tiver diferente, a gente vai ver se o problema vai pedir a resposta em gramas por litros ou não. Então a gente vê essa parte no final. Vamos a um primeiro exemplo. Qual a concentração comum de uma solução aquosa de 2 litros contendo dissolvida uma massa de 120 gramas de sal? Vamos lá. Ele está perguntando aqui para você, o problema, qual é a concentração comum? Aqui é a sua pergunta. Então, eu tenho que achar o C. Já está bem claro o que você tem que fazer aqui. De uma solução aquosa, a solução vai envolver parte líquida. Então, a solução aquosa com água, 2 litros. Então, quem tem dificuldade, 2,0 é 2 litros. E a unidade medida é com letra maiúscula. Dissolvido, isso quer dizer o quê? Que a gente colocou, vou botar aqui verdinho, 120 gramas de sal, NaCl, e foi colocado aqui, ó, foi dissolvido aqui dentro. Então, qual a concentração disso aqui? Eu tenho 2 litros de água aqui dentro e dissolvi 120 gramas de sal. Qual é a concentração? Para você ter uma ideia de concentração, quando você toma suco concentrado, você abre aquela garrafinha, tem aquele suco que está ali, você coloca água e aí essa água bota uma certa quantidade para que esse suco tome o sabor normal de um suco. Então, essa é a concentração. O suco vem concentrado, ele vem com bastante concentrado de fruta e pouca água. Eu boto a água para poder esse suco ficar num sabor que a gente gosta. Então, presta atenção, é a mesma coisa que a gente está fazendo. Só que é o seguinte, a água com sal, a gente vai ter um limite de sal que consegue ser dissolvido nessa solução, ou seja, nessa água. Depois desse limite, a solução fica supersaturada, ou seja, eu consigo colocar até um certo número de gramas de sal na água sem que forme o precipitado. O que é precipitado? O corpo de fundo. Aquele salzinho que vai ficar no fundo sobrando. O que é aquele sal que está ali no fundo? Ele não tem local mais para ficar. Aquela água só comporta dentro dela uma certa quantidade de sal. Então, sem mais muitas explicações, então o que a gente vai fazer? Identificados os dados todos do problema, então aqui está, deixa eu trocar de cor aqui rapidinho, manter o padrão, aqui, o verde. Então o que a gente vai colocar aqui?
a gente vai colocar os dados que eu já apresentei aqui em cima. Os dados estão aqui marcados aqui em cima. Então, o que eu faço aqui? Aqui em cima é a massa, tá? Então, é o M. C de concentração, que eu quero achar, M da massa, que é 120 gramas. Falou em massa, tem que ter gramas. Bota isso na cabeça de vocês. Tem que ter gramas. Falou de volume, tem que ter litros. Inicialmente, a gente vai estar com esse raciocínio aqui. Então, eu coloco a fórmula, como vencer. Eu uso essa brincadeira para poder gravar a fórmula. Como vencer. E essa fórmula vai ser transformada de uma forma um pouquinho diferente na continuação desse conteúdo. Mas a base sempre é essa, tá? Eu coloco a fórmula e vou substituir. M, olha aqui. M era 120, eu coloco 120. O volume era 2 litros, eu coloco 2. Pode botar sem a vírgula aqui. 120. Aí vamos para a matemática. 120 dividido para 2. Pensa aqui, ó. 12 para 2 vai dar 6. E aí o que você faz? Bota o 6 e carrega o 0. Aí agora é a hora que o aluno bobeia. Então a gente tem aqui, ó, 120 gramas e 2 litros. Então a grama vem para cá. Aí eu falo aqui, ó, essa barrinha aqui, ela tá deitada, ela passa a ficar inclinada. Olha só. E quem estava debaixo da barrinha, 2 litros. Então, esse L vem para cá. E fica aqui a resposta, 160 gramas por litro. A resposta aqui não pediu para que fosse nem... não está especificado resposta em gramas por litro. Então, você mantém o que